Vamos lá, eu vou dar um exemplo rápido aqui de como que funciona um banco de dados e como ele é estruturado, tá? Como eu não tenho quadro, eu vou utilizar o Paint como se fosse um quadro aqui. Vou pegar um exemplo de uma coisa que você tem em casa, por exemplo, uma cômoda. Vamos supor que a cômoda fosse o nosso banco de dados. E na cômoda você organiza ali camisas, bermudas, meias, cuecas, etc. Você não pega tudo isso e joga numa mesma gaveta, né? O que que você faz? Você tem lá algumas gavetas e uma gaveta você utiliza para poder guardar ali a camisa, outra para poder guardar as bermudas e outra para poder guardar outro item qualquer. Assim é formado o banco de dados. No nosso banco de dados, um exemplo, por exemplo, desse sistema de barbearia, o que eu preciso cadastrar? Eu vou precisar de muita coisa, mas rapidamente aqui, nós precisamos de cadastrar os barbeiros, precisamos de cadastrar os clientes, precisamos de cadastrar produtos, caso venha ter produtos aí a ser vendidos na barbearia, né? Ou também os produtos que são utilizados nela, porque eu tenho que fazer uma gestão de estoque. Eu não vou pegar tudo isso e vou jogar no mesmo lugar. O que eu tenho que fazer no meu banco de dados? Criar, em vez de ser as gavetas aqui, ó, que são os exemplos que eu dei, nós vamos criar as tabelas. Então, entendam como se o banco de dados fosse a cômoda e as tabelas fossem cada uma das gavetas, onde nós vamos separar e organizar, tá, o nosso conteúdo aqui dentro. Então, o banco de dados nós já criamos. O que eu tenho que fazer agora? Criar as tabelas, ok? Então, eu vou criar uma primeira tabela chamada usuários, para guardar os usuários que vão ter acesso a esse sistema. Incluindo o administrador. Tá? Depois nós vamos delegar também as permissões e tudo mais. Mas vamos lá. Essa tabela, você nunca vai colocar letra maiúscula, espaço, acento, nem nenhum caractere especial. Falando de novo, e acreditem, vai ter aluno que vai temar e vai pôr, porque em todo projeto tem. E aí, daí a pouco, na hora que ele precisar listar, inserir alguma informação, começa a dar problema. Alguns caracteres até passam de forma local, mas é você colocar isso no servidor de hospedagem, na hora ele barra. Tá? Então, me escutem e não coloquem nenhum acento. Ah, mas aí os clientes que acessarem o meu sistema ou o meu site, eles vão ver esse texto escrito errado? De forma alguma. Jamais ele pode ver um conteúdo interno dentro do seu banco de dados ou dentro de uma variável. Então, tudo que for para ser mostrado em tela, como foi aqui, ó, salão aqui em cima, faça seu login, olha a cedilha, né? O próprio login aqui não tinha nenhum. Tudo isso vai estar escrito corretamente. Isso são informações que eu estou mostrando em tela. Mas variáveis, parâmetros do sistema, dados aqui do banco de dados, nenhuma dessas informações vão conter esse tipo de caractere, ok? Aí agora, nós temos a nossa tabela, tá? Só que essa tabela precisa de colunas, que são campos. Então, deixa eu dar um outro exemplo rapidinho aqui no Paint. Imagine, nós temos agora a gaveta que eu falei aqui, ó. Então, ela é uma tabela. Só que essa gaveta, ela não vai armazenar somente um item, né? Ou poderia, vamos supor que fosse uma gaveta de camisas, mas se você quisesse colocar aqui camiseta, camisa social, e você pode criar como se fosse as partições ou as separações dentro dela, dentro da própria tabela. E essas partições são chamadas de colunas ou campos, aonde cada uma dessas colunas guardam uma informação do registro. Então, por exemplo, essa primeira pode ser um ID dele, tá? Com um número diferente para cada um. A segunda pode ser o nome do usuário. A terceira, o e-mail do usuário. A quarta, o nível. Então, são dessas colunas aqui, ó, que ele está falando. Aí eu vou colocar aqui, então, o seguinte. A primeira vai ser o identificador, o número de registro, o ID dele. A segunda, todas vão ter um ID, tá? Eu vou explicar daqui a pouco o porquê. Vai ser o nome do usuário. A terceira pode ser o CPF desse usuário. A quarta, a senha desse usuário. A quinta, a senha criptografada. Também vou explicar daqui a pouco. A sexta, o nível. O sétimo, a data de cadastro. Basicamente são essas as informações que eu estou lembrando de início, mas é muito provável que depois eu vá voltar nessa tabela para inserir uma nova coluna, e é bom que eu explico para vocês como que eu posso inserir depois, tá? Não significa que eu só tenho que colocar aqui, ó, a quantidade, né, que ela vai ter. Então eu coloco a quantidade inicial, se precisar de mais, eu acrescento depois. Vou clicar então aqui em executar, e a nossa tabela de usuários, por enquanto, ela tem 7 colunas, 7 dados aqui, 7 informações dentro dela. Quais informações são essas? A primeira eu vou chamar de ID, a segunda vai ser o próprio nome do usuário, a terceira vai ser o e-mail dele,
A quarta vai ser o CPF, a quinta vai ser a senha, a sexta vai ser a senha com criptografia. Acabei clicando errado aqui. Pronto. E a sétima e última informação, o nível. Então faltou uma, que é a data. Que é a data de cadastro, que é interessante também. Mas não tem problema, se eu quiser adicionar ela direto aqui, ó, aqui em cima ele tem a opção de adicionar uma coluna. Eu clico em executar e aparece mais um campo e eu coloco a data, tá vendo? E aqui na próxima aula, por enquanto, nós não vamos finalizar ela, porque eu tenho que colocar o tipo de dados que cada uma dessas colunas vai receber.